Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Vamos ficar de pé para ler a Bíblia. Gênesis capítulo 13. Vamos ver o versículo número 11. Gênesis capítulo 13, versículo número 11. Os irmãos acharam na Bíblia? Gênesis capítulo 13, verso número 11. Está escrito assim: Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Amém. Senhor, Tua palavra está diante de nós mais uma vez e há um desejo do nosso coração de ouvir a Tua voz nesse lugar. Não os homens com doutrinas e filosofias humanas, mas a Tua palavra, palavra que é verdade, palavra que é alimento, pão que sustenta. É desse pão que precisamos, Senhor, e te pedimos que ela nos seja ministrada com verdade e com poder. Para isso entrego a minha vida ao Senhor, pedindo graça e misericórdia e a unção do Teu Espírito, para que eu seja capacitado a ministrar a Tua palavra e ela chegar aos nossos corações, rompendo barreiras, para que todos possamos Te ouvir esta manhã. E uma vez ouvindo a Tua voz, possamos obedecer e praticar aquilo que vamos ouvir. É a oração que faço com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, aqui está um texto em que Abraão e Ló se separam por causa dos problemas de espaço da terra que os comportava, suas posses, seus bens. É um texto que eu já preguei algumas vezes sobre ele, você deve conhecer essa história. Ló fazendo aqui uma escolha. Abraão lhe deu a oportunidade de escolher. Disse a ele: pode escolher para onde você quer ir. E o verso que a gente leu faz exatamente aqui a menção à escolha. Diz assim: então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Ele escolheu a direção e ele foi naquela direção, se separando do seu parente, do seu tio Abraão. E isso aconteceu de comum acordo, sem brigas, sem problemas, mas aconteceu uma escolha. E o que é notável aqui é que a base para a escolha de Ló foi aquilo que ele viu. Ao ter que tomar uma decisão, ele olhou em volta, ele olhou o que estava à sua volta e, baseado no que viu, ele tomou uma decisão. Ele viu a campina mais bonita, mais verde, ele viu o campo melhor, ele vislumbrou possibilidades melhores para ele e, exclusivamente num critério visual, pensando no seu bem-estar, no seu benefício, ele então fez a sua escolha. E o que acontece derivado dessa escolha, que nós sabemos pela história, é que ele, em português bem claro, se deu mal. Tomou um grande prejuízo por causa dessa escolha, que foi feita basicamente por meios naturais, sem levar em conta nada no quesito espiritual. Ele escolheu apenas pelo que ele viu. E o desenrolar da história diz que o seu prejuízo foi grande, porque com todos os seus bens, com todos os seus funcionários, ele caminhou em direção a Sodoma e Gomorra, como diz a palavra. E depois essas cidades foram destruídas. Deus enviou anjos para alertá-lo e ele teve a chance de sair de lá, salvando apenas a sua vida. Todos os seus bens, toda a sua prosperidade, tudo aquilo que o levou a pensar de forma natural para escolher o melhor para si, para a sua prosperidade, foi por terra. Ele perdeu todos os seus bens e acabou até perdendo a sua esposa. O desenrolar da história nos mostra isso. Então, o prejuízo que ele teve por escolher de maneira natural, sem levar em conta nenhum aspecto espiritual, realmente foi muito grande para a vida dele. Foi um grande prejuízo, não só financeiro, como também na família, e uma vida foi perdida. E aí, irmãos, que fica a mensagem para nós. Quantas vezes,
por dia, por semana, por mês, por ano, nós temos que tomar decisões. Nós temos que escolher alguma coisa. Talvez você possa imaginar um monte de coisas. Num dia você tem decisões a tomar. Numa semana, num mês, num ano, muitas escolhas são feitas por nós de maneira sucessiva. Nós estamos sempre escolhendo alguma coisa, desde o caminho que vamos tomar, desde do meio de transporte, da roupa que vamos usar, do que vamos fazer no final de semana, aonde vamos passar as nossas férias. Tudo isso são escolhas. Sem falar naquelas mais importantes, como a profissão que vou seguir, que curso vou fazer. Tudo isso significam escolhas e estão sempre diante de nós. A pergunta para a gente seguir a lição do texto bíblico: como é que nós temos feito estas escolhas? Porque temos feito. Alguma coisa temos escolhido. Em relação a todos esses princípios, desde os menores aos maiores, nós temos feito escolhas. Mas como temos escolhido? Com que critérios temos escolhido? Será que temos escolhido com os mesmos critérios de Ló? Se isso é verdade, a chance da gente se dar mal é muito grande também. Assim como aconteceu com ele. Qual é o padrão que eu uso para fazer as minhas escolhas? É também pelo que eu vejo, pelo que parece melhor, pelo que parece mais brilhante? Tem um ditado no mundo que diz que nem tudo que reluz é ouro. E é uma grande verdade. Naquele momento reluziu aos olhos de Ló aquela grande campina, aquele campo muito bem tratado, aquela grande perspectiva de criar ali seus animais, de prosperar, de aumentar o seu patrimônio. Tudo isso estava diante dos olhos. Por isso ele escolheu. Aquilo brilhou aos seus olhos. E no final, todo o prejuízo, perdeu tudo. Como é que nós fazemos as escolhas? Também pelo que brilha mais, pelo que parece mais bonito, pelo que parece mais vantajoso, porque vai nos colocar numa posição elevada, porque vai melhorar nossa condição de vida, dinheiro vai entrar mais facilmente. É esse o único critério que nós escolhemos? Vamos pensar sobre isso, irmãos. Vamos pensar para que a gente veja um exemplo como esse e não incorra no mesmo erro. Porque depois o prejuízo é grande. Por misericórdia, Deus poupou a vida de Ló. Mas até isso ele podia ter perdido. Deus poderia dizer: você escolheu? Então agora sofra as consequências. Mas há uma misericórdia que permeia a nossa vida. Como falei aqui quinta-feira, a razão de não sermos consumidos, a misericórdia que é parte da natureza de Deus, ainda nos preserva de muitas coisas, ainda conserta alguns dos nossos erros, algumas das nossas escolhas erradas, ainda atenua um pouco os nossos prejuízos. E assim aconteceu. Mas será que a gente quer viver atenuando prejuízos ou a gente quer viver no centro da vontade de Deus? A escolha é nossa, a escolha é sua, a decisão é de cada um. Qual a decisão vamos tomar? Que critérios vou usar? Apenas o critério material, apenas aquilo que brilha aos meus olhos, o que parece mais vantajoso, ou de alguma forma vou fazer uma escolha que inclua a vontade de Deus, que inclua aspectos espirituais, que leve em conta esses aspectos. E na vida é muito possível que as escolhas também precisem de um aspecto espiritual. Parece boa aquela oportunidade de emprego, parece bom aquele salário que estão te oferecendo, mas o que você vai ter que pagar por isso? Qual o custo espiritual disso? É num lugar que não tem igreja, eu não vou mais ter contato com a igreja, com os irmãos, não vou ter mais comunhão, não vou mais estar em oração, não vou mais buscar a palavra. Parece ótimo. O salário vai aumentar tremendamente, mas o peso espiritual disso qual será? Qual será o custo espiritual? Será que a gente coloca na balança do nosso orçamento o custo espiritual? Ou o nosso orçamento é só baseado em números matemáticos e lógicos? Há um peso espiritual na vida de todos, irmãos, sejam eles cristãos ou não. Mas o cristão tem o que é preciso para reconhecer esse peso espiritual. Porque ele tem o Espírito Santo, então nós temos o discernimento espiritual.
para olhar para essas coisas e saber o peso que elas têm. Nós não podemos dizer que fomos enganados, não podemos dizer que não sabíamos, porque tínhamos a condição plena de analisar espiritualmente as situações, analisar à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, aquilo que me é oferecido para fazer a escolha certa. Como disse também semana passada, a escolha do caminho, há uma porta estreita e uma porta larga. A porta larga parece mais vantajosa, ela parece mais confortável, ela parece ser com menos esforço, com menos problemas. E Jesus disse, muitos entram por ela, mas a porta estreita, ela é privilégio de poucos. Mas quem pode discernir um ou outro? Aquele que tem entendimento espiritual. Aquele que não olha só para as vantagens, mas que também considera o peso espiritual das escolhas que faz. E parece brincadeira, mas não é, irmãos. Até na escolha de uma roupa tem um peso espiritual. Sabia disso? Nas coisas mais simples que a gente escolhe, que parece que não tem consequências, quando você observa espiritualmente, tem uma consequência, tem um peso espiritual. Na comida que eu vou comer, na roupa que eu vou usar, em tudo que eu for fazer, há um peso espiritual, maior ou menor, é claro, mas que precisa ser considerado de acordo com esses critérios e princípios. Então, há aqui um exemplo de uma escolha errada. Mas não é de escolha errada que eu quero falar. Eu quero trazer para você na Bíblia alguns exemplos de escolha certa, só que pareciam, a princípio, até erradas. São escolhas corretíssimas, mas que, se fossem vistas com os olhos de Ló, não seriam tão vantajosas. Veja, o primeiro exemplo que eu quero trazer para você está em Hebreus, no capítulo número 11. Abra aí a sua Bíblia em Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, você sabe que ali está a famosa galeria dos heróis da fé, assim ficou conhecido o capítulo 11 de Hebreus, porque fala da fé e dos seus efeitos na vida daquele que tem fé. A primeira escolha que eu compartilho com você aqui, eu vou chamar de escolha da fé, ou seja, um critério totalmente espiritual. A fé não se vê, não se mede, não se mensura, porque é um conceito abstrato e espiritual. Mas a escolha citada aqui é a escolha da fé. Hebreus 11, versículo 24, falando da escolha de Moisés. Diz assim, pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Percebe como essa escolha de Moisés é totalmente espiritual? Não levou em conta nada do que os seus olhos viram. A escolha de Moisés fica muito clara aqui. Ele já homem feito, ele tem uma decisão. Continuo vivendo nas benesses do palácio de Faraó, sendo o filho da sua filha, portanto, o seu neto, não é? Sendo o queridinho de Faraó, eu continuo nessa vida confortável que esse palácio me proporciona, ou eu prefiro ser maltratado junto ao povo de Deus, ao invés de usufruir prazeres passageiros, transitórios do pecado. Que escolha, né, irmãos? Não é como assim, vou escolher, o que eu como hoje, estrogonofe ou picanha? Essa escolha é mais tranquila, né? Essa aqui não. Essa aqui é o seguinte, o que você prefere? Ser um avô de Faraó, viver no palácio, com tudo que é bom e melhor, com tudo que você possa ter, tudo que o dinheiro possa comprar, você prefere ser mais um no meio de um povo maltratado, escravo, que vai sofrer ainda muito na pele por causa dessa situação? Quem, em sã consciência, escolheria ser mais um no meio do povo para ser maltratado? Parece uma escolha absurda. Olhando logicamente, é uma escolha totalmente ilógica. Mas ela tem uma razão de ser. A razão de ser é que Moisés conhecia o peso espiritual das coisas. Ele sabia que as riquezas e benesses do faraó eram prazeres
transitórios, temporários, passageiros, oriundos do pecado. O que eu quero? Aproveitar tudo que eu puder no pecado ou viver com base em valores que são eternos? Essa é a escolha da vida do cristão. O que você escolhe na sua vida? Viver no pecado? Está lá o pecado te esperando. Ou você escolhe viver como cristão? É a escolha espiritual. Qual a sua decisão? Viver para satisfazer os seus prazeres ou viver se privando de algum deles por coisas melhores? Mas são coisas melhores que eu não vejo. São coisas melhores que eu não alcanço imediatamente. Veja, no final do texto diz que Moisés já contemplava indiretamente a Cristo. Nem conhecia Jesus, mas a escolha dele já foi baseada nesse princípio. E diz que ele contemplava o galardão. Irmãos, é essa decisão que muita gente não quer tomar. O que você prefere agora? Ser milionário hoje ou ter um galardão no céu? Parece uma proposta diabólica isso, né, irmãos? Diabólico, e é diabólico mesmo. Foi o diabo que propôs isso a Jesus, ao dizer, tudo isso te darei se prostrado você me adorar. É uma escolha. Está aqui, todos os reinos do mundo que me pertencem, eu dou todos a você, mas você vai ter que se prostrar e me adorar, só isso. Ah, é só isso? Oh, te adoro aqui agora. Eu quero o dinheiro, eu quero o prazer, eu quero aproveitar, eu quero desfrutar. Galardão. Quando é que é esse galardão? Lá no céu? Para que eu quero galardão no céu? O que eu faço com ele? Qual a praticidade dele? Mas é uma escolha real e verdadeira. Pensa, o que teria sido melhor para Moisés? Continuar na casa de Faraó ou liderar o povo para sair do Egito? E ainda por cima morre sem ver a terra prometida, porque o galardão de Moisés não estava na terra, o galardão de Moisés estava no céu. Quando a gente olha e vê, poxa, Deus foi tão mal com Moisés, ele fez tudo certinho, só porque no final fez uma besteira, foi privado de ter o prazer de entrar na terra prometida. Irmão, o prazer de entrar num lugar terreno não se compara ao prazer de estar num lugar celestial. Essa é uma realidade bíblica. Então, o galardão que Moisés contemplava não era entrar na terra prometida, mas era estar na presença de Deus. Moisés, um homem que viu Deus face a face, viu por alguns momentos, mas no céu ele verá sempre. Entende isso? Nós temos algumas experiências com Deus aqui por alguns momentos, mas lá teremos sempre. Mas a escolha é essa. A escolha é a escolha da fé. A escolha de renunciar a tudo, porque a fé tem um princípio. O capítulo 1, o versículo 1 de Hebreus 11, diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. A fé não tem nada a ver com as coisas que eu vejo. As coisas que eu vejo não alimentam a minha fé. Elas podem alimentar minha positividade, podem alimentar o meu otimismo, mas não confunda a fé com otimismo e positividade. Porque isso é baseado no que eu vejo. Eu vejo que as coisas estão melhorando, eu vejo que o dinheiro está entrando, eu vejo que eu estou progredindo, eu vejo que eu fui promovido, e isso me torna uma pessoa mais positiva, mais esperançosa, mais otimista quanto à vida. Mas a fé, ela faz a gente crer mesmo quando tudo em volta está desmoronando. Porque ela não é baseada no que é visto, ela não é como a fé que Ló teve para caminhar pela campina do Jordão. Ele certamente caminhou com esperança, certamente ele caminhou para lá com expectativa, ele estava otimista, aqui meu negócio vai prosperar, aqui eu vou fazer dinheiro. Isso não é fé, porque foi baseado no que ele viu. Então a escolha da fé é a escolha daquilo que eu não vejo, é a escolha de um galardão que está prometido, mas lá adiante, não é algo concreto que está aqui diante de mim, que eu posso ver, que eu posso mensurar, é algo muito mais profundo e complexo. Ele percebeu que qualquer horizonte da vista humana é limitado,
A nossa vista tem um limite, e Ló, quando olhou para a campina, ele disse, viu que a campina ia seguindo numa direção, mas ele não viu a realidade que estava mais adiante, Sodoma e Gomorra, e tudo aquilo que iria acontecer. Por isso o prazer do pecado é transitório, é passageiro, mas as coisas de Deus são eternas. E como é que eu escolho? Isso é para mim, é para você, para o dia a dia, para as escolhas que a gente faz. Os exemplos estão aí. Pelo que escolhemos e em que baseamos, em que critérios, nós também devemos escolher pela fé, e não pelas emoções da nossa carne, e não pela positividade ou otimismo, e não pelas possibilidades que eu contemplo com os meus olhos. Eu tenho que procurar ver aquilo que ninguém vê. Isso é a fé. A fé que vê o invisível. A fé que deu a Eliseu a visão de que, além dos exércitos que o cercavam, existia um exército muito mais poderoso, celestial. O seu moço, o seu ajudante, não via. Por isso Eliseu orou: Senhor, abre os olhos para que ele veja. E aí, quando ele viu o que ele não via antes, mas Eliseu já via espiritualmente pela fé, ele aí pôde descansar. A gente precisa da visão espiritual para fazer a escolha, irmãos. Há um peso em tudo aquilo que você escolhe, qualquer coisa. Não escolha pelo que vai te dar vantagens imediatas e aparentes. Procure o que está escondido, procure o que está por trás das coisas. Satanás parece um anjo de luz quando se apresenta a nós, mas procure o que está por trás de suas ofertas. Procure o que está por trás da oferta de facilidade. Não caia no conto do vigário, como se diz aí, irmãos. Não se deixe levar por vantagens que parecem muito grandes. Procure um lado espiritual, procure aquilo que ninguém vê. Não guie-se pelos seus olhos. Uma segunda escolha que eu compartilho com você, também uma escolha correta e que deve ser feita com ousadia, foi a escolha de Josué. Abra aí a sua Bíblia no livro de Josué, que foi o sucessor de Moisés, no capítulo número 24, um versículo que eu já comentei muitas vezes aqui na igreja, o versículo número 15. Está escrito assim: Josué, já um homem idoso, falando ao povo que ele governava. Josué, capítulo 24, versículo 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso é sorte? Isso é aleatório ou isso é baseado numa escolha? Ele mesmo diz: escolhei hoje a quem você vai servir. Você e eu temos a liberdade de escolher a quem serviremos. Josué, falando àquele povo todo, deixou cada um muito à vontade. Você não é obrigado a me seguir nem fazer o que eu vou fazer. Você não é obrigado a fazer a escolha que eu faço. Ninguém é obrigado a fazer a escolha do outro. Cada um tem a sua escolha individual para fazer. Pais não obrigam filhos a escolher como eles escolheram. Mas Josué teve uma postura naquele momento. E ele vai dizer ao povo: você vai escolher hoje. Se parece mal, se você acha ruim servir ao Senhor, se você acha que não está tendo vantagem nenhuma com isso, se você acha que não está valendo a pena, que o lucro não está sendo bom, escolha hoje a quem você vai servir. As opções são os deuses a quem serviram seus pais, os seus antepassados, os deuses dos amorreus, que eram seus vizinhos, você vai imitá-los, ou você vai escolher o Senhor. Eu já tomei a minha decisão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Até o fim da vida, Josué teve que reafirmar essa escolha. Porque é uma escolha que nós fazemos e depois precisamos perseverar nela. Quantas vezes eu já vi pessoas escolherem Jesus aqui na igreja?
Escolheram Jesus, se batizaram, foram batizadas, mas não perseveravam nessa escolha. Foi de repente um fogo de palha, como se diz, não é? De repente foi algo momentâneo, passageiro, um devaneio. Josué até a velhice está dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a escolha que eu fiz, é nessa escolha que eu vou perseverar. E ele está praticamente se despedindo do povo que ele conduzia, está idoso, está praticamente à beira da morte, mas está dizendo para cada um deles: escolham hoje, tomem uma posição hoje. Como quem diz: eu não vou durar para sempre, vocês não estão me seguindo, vocês têm que seguir cada um ao Senhor. Não adianta a gente servir a Deus por exemplo de algum. Não adianta a gente se mirar num líder, se mirar numa pessoa, qualquer uma, para dizer: eu vou servir porque eu quero ser como aquela pessoa. Aquela pessoa morre e você, de repente, desanima. Josué iria morrer logo depois, mas ele está dizendo: a escolha é de cada um. Senão vocês, cada um vão se dispersar, cada um vai para um lado e cada um vai fazer o que bem lhe agrada. Escolha hoje, para que essa escolha esteja bem firmada no seu coração. Isso é uma escolha que nós temos que fazer. Qual o balanço? Quais opções? Quais as opções? Que balanço eu faço? Josué fez um balanço. Vocês estão achando que não tem vantagem nenhuma em servir a Deus? Vocês estão cansados de servir a Deus? Parece mal? Porque às vezes parece mal. Algumas pessoas podem chegar à conclusão: o que eu ganhei com isso? Olha, eu entrei para a igreja, eu me batizei, eu fiquei ouvindo intermináveis sermões do pastor Maurício lá, haja paciência. E que vantagem eu tive com isso? O que eu ganhei? Agora aconteceu um problema na minha vida, agora eu fiquei doente, agora um parente morreu, agora isso, agora aquilo, perdi emprego. Parece mal servir a Deus, porque tem lutas, tem tribulações. Servir a Deus não é se livrar de todas as coisas ruins. Servir a Deus não é uma opção, é a única oportunidade, é o único caminho que leva a Deus, é Jesus Cristo. Então não é fazer alguma coisa para melhorar de vida. Ser cristão não é uma opção para melhorar de vida. Às vezes a vida até piora. Piora nesse mundo, mas garante lá no céu. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O balanço é esse. Está achando ruim a relação custo-benefício? Nós nos guiamos por relação custo-benefício. É assim que a gente escolhe normalmente as coisas. Quando vai comprar, você procura um produto que tem um custo baixo e um benefício alto. Se você usar esse princípio na vida cristã, não tem vida cristã para você. Porque o custo é altíssimo e o benefício você não aproveita agora. Parece que a balança é o contrário. O custo é o que disse Jesus: tome a sua cruz e me siga, abra mão de você mesmo, entregue a sua vida, negue a sua vida. O custo é muito alto. E o benefício é depois que você morrer. Mas espera aí. E agora Jesus não faz nada? Faz. Mas se não fizer? Não fizer é Deus, né? Como diz aquela música, né? Se ele fizer é Deus, se não fizer é Deus também. E eu sou o quê? Pecador. E se não for por ele, eu vou para o inferno. É simples assim. Mas a escolha não pode ser baseada no custo-benefício. Limpa isso da vida. Não tem não está atrelado. Então Josué diz: parece mal? Às vezes parece um mau negócio. Mas é o único bom negócio que existe na sua vida. Porque sem ele você estaria irremediavelmente perdido. E Josué fez a escolha certa. Qual a escolha? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué, um homem de luta, um homem de guerra, um homem de batalha, um homem que sofreu muito por aquele povo. E às vezes a gente pensa assim: poxa, os pastores às vezes pensam isso, né? De vez em quando eu dei uma pensadinha nisso, mas logo sumiu. Você olha, será que não era melhor não ser pastor? Quantos aborrecimentos seriam poupados, né? Quantas dor de cabeça eu não teria, né? Será que não era melhor não estar na frente de um povo? Pensa bem. A escolha. Moisés deve ter pensado algumas vezes isso, mas ele preferiu. Por escolha, preferiu. Está lá, sofrendo coisas que talvez ele não sofresse.
na casa de Faraó. Josué foi dirigir um povo que algumas vezes se revoltou também contra ele. Poderia não ter sofrido nada disso, era só ficar quietinho na dele. Mas ele decidiu e decidiu até o fim, porque era a melhor escolha. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E sabe o que aconteceu? Versículo 18 aí desse texto diz: o Senhor expulsou. É isso mesmo. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é nosso Deus. Essa é a resposta do povo. O povo pensou, o povo raciocinou e foi influenciado por aquela escolha de Josué. E dizendo, realmente, a nossa escolha é servir a Deus. Então, uma escolha certa influencia outros para o bem, mas uma escolha errada põe outros a perder. A escolha de Ló refletiu na sua esposa, que acabou morrendo em consequência dessa escolha. Outra escolha que eu compartilho contigo está no livro de Ruth. Vamos ler o livro de Ruth, capítulo 1. É uma escolha também muito complicada de ser analisada quando a gente olha apenas para o aspecto natural das coisas, não é? A Bíblia fala de Ruth e conta a história dessa mulher. Deixa eu achar o livro aqui que eu perdi. O livro de Ruth, meu Deus, onde está o livro de Ruth? Hã? Depois de Juízes, é isso mesmo. E eu aqui me perdi. Olha aí. Em Ruth, no capítulo 1, veja aí. Ruth, capítulo 1, versículo 15 até o 18. Olha o que diz a palavra de Deus. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me enche para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Veja o que disse essa mulher no verso 18. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. A história de Ruth com a sua sogra Noemi, morreu o marido, todas estavam livres para seguir o seu caminho. E a vida de uma viúva é uma vida complicada naquele tempo, até hoje ainda é muitas vezes, e ela escolhe acompanhar a sua sogra. A outra esposa do outro filho resolveu voltar para sua terra, mas ela não, ela escolhe ficar com Noemi, a sua sogra. Essa foi a sua escolha. Ela decide acompanhar uma mulher viúva, sem recurso, que nada tinha para lhe oferecer. Qual era a vantagem para Ruth acompanhar Noemi? Tinha uma herança? Tinha um dinheiro bom para receber? Nada, só tinha miséria. Só tinha o sofrimento que uma viúva experimentaria naqueles dias. Mas ela escolheu ficar com o Deus certo. Quando ela diz para Noemi, naquele texto que nós lemos aqui, ela fala, o teu Deus será o meu Deus. A escolha dela não foi baseada no que ela viu de vantagem. Não era vantajoso ficar com aquela viúva. Mas ela disse, o teu Deus vai ser o meu Deus. A própria Noemi estava dizendo, não fique comigo. Vá junto com a outra, vá para a sua terra, é mais vantajoso lá. E ela diz, não me inste para que eu deixe você. Não me obrigue a não ir com você. E aí ela faz a declaração, o teu Deus é o meu Deus. Qual é a razão dessa escolha? Totalmente espiritual. Ficar com o Deus certo. Escolher o povo certo. Decidiu honrar a sua sogra. E aí, irmãos, olha que coisa difícil hoje, né? A sogra tão mal falada. Ruth capítulo 2, versículo 10, diz assim, então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse, como é que me favoreces e faze caso de mim, sendo eu estrangeira?
Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe a terra onde nasceste e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas viestes buscar recurso. Boaz ouviu falar da sua escolha, ouviu falar e ele disse: Deus que você buscou vai te socorrer, vai te proteger. Eu vi o que você fez com a sua sogra, eu vi a maneira como você tratou a sua sogra, e isso foi fundamental para uma virada na vida de Ruth. E aí, irmãos, você quer escolher uma esposa? Dá uma olhadinha como é que ela trata a mãe dela, tá? Você quer escolher um marido? Dá uma olhadinha como é que ele trata o pai ou a mãe dele. Dá? Quem não casou aqui ainda? Não casou? Então, dá uma olhadinha nisso. Aí depois você vê se você escolheu certo. Não, mas ele é bom para mim. Ela é boa para mim. Mas bate na mãe. A próxima cara que vai levar uma bolacha é a sua. É claro, isso é evidente. Ele maltrata a mãe. Vai maltratar você. E ela é horrível com a mãe dela, não faz nada, não ajuda nada. Quem vai cozinhar na sua casa é você. Vai escolher, escolhe isso. Ela, Ruth, foi escolhida porque ela escolheu ser fiel à sua sogra, ser fiel ao Deus da sua sogra, e tudo isso lhe foi levado em conta. Boaz se aproximou dela, levando todo esse passado em conta. E sabe o que resultou dessa escolha ilógica, diferente, inusitada? Sabe o que resultou disso? Essa boa escolha valeu a ela descendência. Ruth se tornou bisavó do rei Davi. Você sabia disso? A bisavó do rei Davi é Ruth, uma mulher que não era nem judia e que foi enxertada em Israel pela sua decisão de ser uma mulher decente, fiel à sua sogra, tratar bem, escolher o Deus certo. Não parece vantajoso. Todo mundo diz: a minha sogra é um saco. Você fala isso também? Começa a tratar bem a sua sogra, quem sabe você dá alguma descendência aí. Ninguém disse um amém. Vocês estão com raiva de mim ou da sogra? Começa a tratar bem a sua sogra, e você vê se você não vai se tornar alguém no futuro. Começa a tratar bem quem te trata mal. Não é isso que Deus manda fazer, ou eu estou enganado eu? A Bíblia diz para a gente tratar igual quem nos trata mal? Não, a Bíblia diz: não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Faz bem para aquela jararaca, você vai ver só como ela não muda. Jararaca no bom sentido. Você vai ver se ela não muda. O bem vence o mal. O bem constrange o mal. Não se vence o mal com o mal. E Ruth é um exemplo de alguém que se tornou o que se tornou porque tomou uma atitude de coragem, não baseada em vista, mas nem vislumbrando o que iria acontecer lá na frente. Algo completamente espiritual. E para terminar, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo número 10. Uma última escolha que eu quero deixar como exemplo aqui para você. Em Lucas, capítulo 10, verso 42, também conhecemos bem esse texto. Lucas 10, versículo 42. Jesus está dizendo assim: entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu. O que ela escolheu? A boa parte. E esta não lhe será tirada. A famosa história de Marta e Maria discutindo entre si, porque uma arrumava a casa e outra ficava aos pés de Jesus ouvindo a sua mensagem. E isso gerou um problema entre elas, porque Marta, agitada de um lado para o outro, arrumando a casa, fazendo tudo, fazendo a comida, Jesus está aqui, tem que dar almoço para ele, o que a gente faz e tal. Aquela agitação, e ela passa para lá e para cá, Jesus falando, e ela olha Maria lá sentada. Maria sem vergonha. Está ali, eu aqui me matando de trabalhar, e você aí sentada, só ouvindo pregação de Jesus. Aí,
como se o mundo não existisse, né? Como se o mundo não fosse real, como se a gente não tivesse que trabalhar. Ninguém vai botar comida para a gente, não. E ela, de tanto ficar indignada, ela chegou, reclamou com Jesus. Jesus, você não vai falar nada, não? Ela está aqui, ó, ouvindo, e eu aqui andando para lá, não está vendo, eu estou suando em bica, esse arco não funciona. Olha só como é que está isso. O senhor não vai dizer nada, Jesus? Hein? Vai deixá-la aí? E aí, irmão, o que Jesus disse aqui no finalzinho? Ela escolheu a boa parte. Veja, Jesus não está dizendo que é errado trabalhar, Jesus não está dizendo que é errado arrumar a casa, não é nada disso. Mas ele está colocando em ordem a prioridade, que é uma coisa que a gente às vezes não sabe fazer. Isso também é uma questão de escolha. Você escolhe as prioridades da sua vida. Prioridade é aquilo que eu faço primeiro. E o que eu faço primeiro, às vezes atrapalha o resto todo, irmãos. Se a minha prioridade não estiver na ordem certa, toda a minha vida pode ficar complicada. No cristão, na vida do cristão, qual é a primeira coisa? Deus. A primeira prioridade máxima, Deus, Jesus, Espírito Santo, está lá, Deus. A segunda, família, aí. Família, a segunda prioridade. A terceira, a igreja. Mas a segunda é a família. Se eu inverter essas coisas, mesmo sendo coisas boas, justas, corretas, que devem ser feitas, que devem ser buscadas, eu certamente trarei prejuízo para a minha vida. Jesus disse a ela: Marta, Maria escolheu a boa parte, e isso não será tirado dela. Não será tirado. É como se ele estivesse dizendo só: se depois que eu acabar aqui não tiver almoço, eu não almoço. Mas o importante agora é que ela escute o que eu tenho a dizer, porque isso é fundamental para a vida dela. O que ela está ouvindo aqui é a coisa mais importante a fazer agora. Então não é uma questão de certo ou errado. Há escolhas que não são necessariamente certas ou erradas, mas estão na ordem invertida, não estão sendo priorizadas corretamente. Então Jesus disse para Marta: poucas coisas na vida são importantes. Olha, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. A gente pensa que a vida tem um monte de coisas importantíssimas. Jesus disse: é pouca coisa. Talvez uma só eu possa resumir, que é necessário para você: alimento espiritual. Por que Jesus disse isso? Porque a Bíblia fala, e ele reafirmou até para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o que adianta comer, o que adianta se regalar, o que adianta fazer um monte de coisa, ter um monte de coisa, fazer tudo, a casa está toda arrumada, mas se não há espaço na sua vida para o pão que alimenta, você vai acabar morrendo de fome numa casa linda e arrumada. Você vai acabar morrendo espiritualmente ao lado de uma fonte de águas. E isso é muito ruim. Então, essencial, segundo Jesus, é estar ali aos seus pés, ouvindo a sua palavra. E essa é a melhor escolha. Irmãos, a gente teve agora algumas coisas para pensar. Alguns exemplos Deus nos deu, outros o Espírito Santo vai falar no seu coração. E todos nós aqui temos que fazer uma reflexão. Hoje você ainda vai escolher alguma coisa. Amanhã você vai escolher alguma coisa, essa semana você vai escolher. Todo dia tem escolha para fazer. Como é que vai ser essa escolha? Pensa comigo aí. Pensa com Deus agora, nesse momento. Vamos fazer uma oração? Fale com o Senhor agora, fala. Ah, Jesus, há muitas coisas para escolher, Senhor. Há muitas opções diante de nós. Há muitas oportunidades, muitas coisas que brilham, muitas coisas que atraem nossa atenção, que nos distraem tanto, Pai. Mas há coisas espirituais que não podemos deixar para trás. Há princípios que requerem de nós coragem, determinação, escolhas certas, meu Deus, escolhas baseadas na fé, baseadas em coisas que não vemos. São essas escolhas que nós queremos fazer em tudo na nossa vida. Pai, nos ajuda a refletir antes de fazer qualquer coisa. Nos ajuda a refletir antes de logo achar uma opção, simplesmente porque foi uma intuição, meus olhos, senti.
Tira de nós isso tudo, Pai. Nos ajuda a ponderar com as coisas de Deus sobre como devem ser as escolhas da nossa vida. Delas dependem o nosso futuro, sucesso ou fracasso, vida ou morte. Ajuda-nos, Jesus, pelo Espírito Santo, a fazer as escolhas certas. Em nome de Jesus eu te peço, por mim e por cada um dos meus irmãos, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus, irmãos. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, lara Ele do coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, esta é a hora da adoração. Para Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te escolher, o tesouro maior terá. Vem. Glória ao teu nome. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Recebe o nosso culto, Senhor. Te louvamos, Jesus.